A seleção brasileira perdeu para a Colômbia pelas eliminatórias ontem à noite lá na Colômbia, uma derrota de virada, e parte da imprensa já decidiu quem é o culpado. Fica comigo até o final, depois da vinheta eu te conto. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Saudações campeãs da Libertadores da América, nós somos os reis da América e isso incomoda um bocado de gente. Imagina o quanto de jornalista não se incomoda em ter que dizer que o Fernando Diniz, que eles, para ter mídia, para ter like, para ter inscrições em seus canais, diziam, mas o Fernando Diniz nunca ganhou nada, e no mesmo ano ele ganhou a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca e principalmente um título expressivo de verdade, que é a Libertadores de América. Fernando Diniz é o melhor técnico do Brasil e um dos melhores do mundo. O seu estilo de jogo tem sido matérias de estudo na Europa, com vários canais europeus analisando como joga o Fluminense. Mas para a cabeça dessa parte da imprensa, e aí fazendo um parênteses, eu quero que eles tenham sempre o direito de serem patéticos, de serem medíocres como eles são. A imprensa tem que ser livre. Ponto e fecha parênteses. Nem precisava do ponto antes de fechar os parênteses, mas tudo bem. Então essa parte medíocre da nossa imprensa, que só analisa resultado, ou seja, são engenheiros de obras prontas, se ganhou é bom, se perdeu é ruim, eles não conseguem analisar o óbvio. Não é culpa do Fernando Diniz, a seleção da CBF está desfalcada. Do Neymar, que se machucou, do Casimiro e do Paquetá, que está lá envolvido na questão de um inquérito na Inglaterra sobre apostas esportivas, e não é ético convocar um jogador nessa condição. Então são 3 desfalques importantes. Também não é culpa do Diniz se a nossa geração de jogadores brasileiros é medíocre. É medíocre. Porque um dos motivos que o Arsenal não ganha nada na Inglaterra, olha o time do Arsenal, tem 3 bagriéis, porque são 3 bagres. Sabe? 3 jogadores medíocres. E quando eu falo medíocres, eu falo mediano. O medíocre não é o ruim, horroroso, o péssimo. O medíocre não é o Bolsonaro. O medíocre é o mediano. Tá? Então, são jogadores medianos. Olha os laterais que jogaram ontem. Quais laterais são muito melhores que o Emerson Royal pela direita e que o Renan Lodge pela esquerda? Evidentemente, o Diniz poderia ter convocado o Samuel Xavier, mas Samuel Xavier vem de um desgaste muito grande e também não sei se ele seria tão melhor assim do que o Emerson Royal. A nossa geração é ruim. Sabe? Só que para essa galera admitir que a geração é ruim, é fazer com que o público que os assiste entenda que a seleção brasileira não é mais o que era. E aí de repente tem questão de audiência, de pachequismo, sei lá o que é. É muito mais fácil colocar a culpa no Fernando Diniz. E qual é a culpa do Fernando Diniz? É o modelo de jogo? O modelo de jogo é campeão da Libertadores. Vocês vão continuar tentando diminuir o título do Fluminense? Não fizeram isso com o Flamengo em 2019, não fizeram com o Palmeiras em 2021, não fizeram com o Flamengo em 2022, mas querem fazer isso com o Fluminense através da seleção da CBF. Isso é uma canalice sem fim. Então tem alguns jornalistas que, primeiro, bloqueiam rede social, não quero saber o que eles estão falando, eu não tenho nenhuma necessidade de acompanhar aquilo que agride o bom senso, aquilo que agride a inteligência, aquilo que agride o futebol. A derrota da seleção brasileira ontem foi merecida. Eu vi parte do jogo e vi parte do jogo da Argentina. Ambos mereceram perder. Mas a culpa não é do Fernando Diniz. Aliás, se o Fernando Diniz tem uma culpa, tem um erro, foi não ter escalado o Nino de titular. Porque o Nino é o melhor zagueiro do Brasil. E a nossa zaga estava com o Bagriel Magalhães e estava com o Marquinho, que é um ex-jogador em atividade. Nem tem idade para sê-lo, mas é um ex-jogador em atividade, lento, disperso. E o Brasil toma 2 gols em bolas altas, no primeiro nem tanto, mas o segundo, nós temos um goleiro de totó. Não sai de jeito nenhum do gol para interceptar. Sai no soco, aprende com o Fábio. Não dá para pegar, sai no soco, joga a bola para longe, tira a bola dali. Aliás, o Alisson já melhorou com o Fernando Diniz. Pelo menos agora ele pula na bola e faz a defesa, coisa que ele não fazia antes. Mas o fato, e por isso esse vídeo, corrido aqui, sem roteiro, sem nada, é para dizer que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê no YouTube, mesmo nos portais esportivos, nos blogs, nos sites, porque o que tem de engenheiro de obras prontas, o que tem de gente que não consegue analisar
nada em relação ao futebol de verdade e fica jogando pra galera pra ter like, não tá no gibi. Então se você tem muita gente antipática ao jogo, ao modo de jogo do Fernando Diniz, e tem, né, porque o brasileiro ele é retrógrado, ele ainda acha que o futebol é o futebol dos anos 80, né, capaz deles pedirem pro Zico entrar em campo, né, pro Roberto Dinamite, saudoso Roberto Dinamite, entrar em campo pro Romário, pro Ronaldo, porque eles vivem lá atrás. Eles não acompanham o futebol internacional, não acompanham nada que acontece. E aí o fato de as seleções europeias terem ganho 4 das últimas 5 Copas do Mundo, ou se preferirem, para colocar o pachequismo dentro da conversa, 4 das últimas 6, o fato de nenhum sul-americano ganhar de um europeu no Mundial de Clubes desde o Corinthians em 2012 não quer dizer nada para eles. Eles vão continuar com o discurso que a gente não tem que copiar o que a Europa faz, e eu acho que a gente não tem que copiar, a gente tem que adaptar a nossa realidade. E isso é muito difícil para eles, que continuam lá na década de 80 e 90, né, quando o futebol brasileiro, sem ganhar nada, ganhou em 94, mas antes não ganhava nada, ainda encantava o mundo. Hoje não encanta. Quem encanta é o modelo de jogo do Guardiola, é o modelo de jogo do Diniz, que está sendo estudado no mundo inteiro. E isso para eles é muito difícil, porque se o Diniz fosse técnico de um dos queridinhos da imprensa, né, o do Rio, de São Paulo, aí a culpa não seria dele, nesse caso, nessa derrota da seleção da CBF para a Colômbia. Chega de mau caratismo, chega de canalice. Chega. Basta. Vamos começar a ter avaliações profundas de verdade, não profundas como um pires, que é a avaliação que essa galera faz. Fernando Diniz, um beijo no seu coração, sai dessa merda e fica na verdadeira seleção que é o Fluminense. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.